Fala pessoal, professor Emerson Dantas na área e hoje trago para vocês a resolução de algumas questões sobre cilindros, tá? O objetivo principal da aula de hoje é fazer uma revisão para que você consiga recapitular alguns tópicos sobre cilindros, tá? Como cálculo de área lateral, área total, volume do cilindro de revolução e algo mais, tá? Mas vamos deixar esse algo mais para você perceber durante a resolução das questões. Então, vamos iniciar diretamente a resolução das questões revisando cilindros. Exercício 1. Vamos lá, diretamente para a leitura e resolução da questão. Pretende-se pintar externamente a base inferior e a superfície lateral de um vaso que tem a forma de um cilindro reto, que tem um diâmetro da base medindo 40 centímetros e a altura mede 36 centímetros. Considerando a espessura do vaso desprezível, vamos usar π aproximadamente 3 para calcular a área da superfície a ser pintada e a maior quantidade de terra que pode ser colocada em seu interior. Então, observa, nós temos aqui que nós queremos pintar externamente a base inferior e a superfície lateral de um vaso que tem forma de cilindro reto. Pessoal, nós não queremos a área total, nós queremos apenas a área da base inferior e a área lateral, tá? E também queremos na questão o volume do cilindro, porque queremos saber a maior quantidade de terra que pode ser colocada em seu interior. Então vamos aqui analisar os dados da questão. Temos por dados, vamos lá. Temos aqui por dados da questão. Sabemos que é um cilindro reto, tá? E nesse cilindro reto, nós temos que o diâmetro da base mede 40 centímetros. Observe, irei marcar aqui, tá? Os dados da questão. O diâmetro da base mede 40 centímetros. Sabemos que a altura mede 36 centímetros, tá? E utilizaremos π aproximadamente 3. São os dados da questão. Então vamos lá. Aqui anotando. O diâmetro da base mede 40 centímetros, o que nos diz que o raio da base mede 20 centímetros, né? Lembrando que o raio é metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio, sabemos, né? A altura do cilindro mede 36 centímetros. Usaremos o π aproximadamente 3. Isso é legal, né? O π é aproximadamente 3. E queremos aqui, observe o que nós queremos. Queremos a área da superfície lateral mais a área da base inferior, tá? Então, colocarei aqui, queremos a área da superfície, tá? Lembrando que a área da superfície não contaremos com a da base superior, neste caso, tá? A superfície que eu estou considerando. E o volume, né? Pronto. Então, vamos colocar aqui que nós queremos a área da superfície e o volume. Aqui nós temos os dados. Então, vamos iniciar diretamente calculando a área da superfície. A área da superfície é dada por... Observe que queremos saber a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral. A área lateral é dada por 2πr vezes h. Certo, pessoal? Lembrando que nós não queremos a área da superfície total de um cilindro, ok? Nós queremos apenas a área de uma das bases mais a área lateral. Então, teremos que a área da superfície, denominada assim, né, é dada por
π vezes o raio, que é 20 centímetros ao quadrado, mais 2π vezes o raio, 20, vezes a altura, que é 36. Logo, nós teremos que a área da superfície a ser calculada é dada por 20 ao quadrado, 400 vezes π, né? Mas, observe que 20 vezes 36 é igual a 720. 720 vezes 2 é igual a 1440 π. Totalizando assim, a área da superfície a ser calculada por 1840 π, ok? 1840 π. Lembrando que π é 3, então a área da superfície a ser calculada é igual a 1840 vezes 3. A área da superfície resultante é dada por, observe que 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12, temos uma aqui, ó, 3 vezes 8 é 24 com 25, 2 aqui, e 3 vezes 1 é 3 com 2, mais 2, né, pessoal? 5. Então, teremos que a área da superfície a ser calculada é 5.520 centímetros quadrados. É isso, tá? Então, assim, calculamos a área da superfície lateral mais a da base inferior, ok? Que é a área da superfície que nós queremos calcular. Agora nós iremos calcular, deixa eu organizar aqui, tá? 5.520. Aqui, 5.520. Agora nós iremos calcular a maior quantidade de terra que pode ser colocada em seu interior. Em outras palavras, nós iremos calcular o volume do cilindro, né? Que é dado por área da base vezes a altura. Só para lembrar que o volume é dado por πr ao quadrado, pois a base é um círculo, vezes a altura, tá? Então, o volume é dado por π, que sabemos que é 3. O raio, nós sabemos que é 20 centímetros, tá? Então, fica 20 ao quadrado. E a altura, 36 centímetros também, tá? Então, o volume é dado por 3 vezes 20 ao quadrado é 400. 400 vezes 36. Então, volume, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu irei fazer logo 3 vezes 36. 3 vezes 36, pessoal, é dado por 108. 108 vezes 400. Achei que ficaria mais fácil chegar à resposta assim, pois fica mais fácil pegar 108 e multiplicar por 4, tá? Porque 108 vezes 2 é 216. Então, vezes 4 é 432. Só que não é vezes 4, é vezes 400, né? Então, acrescentaremos 2 zeros aqui, ficando com 43.200 centímetros cúbicos, tá? Assim, chegamos à resposta da primeira questão e vamos para a segunda questão, segundo exercício. Na segunda questão, calcule a área total da superfície de um cilindro equilátero, sabendo que o seu volume é igual a 250 π centímetros cúbicos. Então, vamos lá ver o que nós temos por dados. Vamos lá, por dados. Vou colocar aqui os dados. Nós temos o seguinte, nós temos a priori aqui uma informação que diz que o cilindro é equilátero, tá? Pessoal, o cilindro, ele é dito equilátero, observa, ele é dito equilátero quando o seu diâmetro é igual à altura, ou seja, a altura é o dobro do raio da base. Ou seja, a altura é igual ao diâmetro, tá? E diz que o seu volume é igual a 250 π centímetros cúbicos.
Observe que na questão não dá o valor de π, né? Não nos diz qual o valor de π a ser utilizado, então nós não precisaremos calcular multiplicando por algum valor de π. Podemos deixar a resposta com π, tá? Ou então nós podemos usar π aproximadamente 3,14. Eu quero saber, né, lembrando que a questão ela quer a área total da superfície. Então vamos lá. Tenho aqui como dadas que eu quero a área total, ok? Então vamos lá. Colocar aqui que estes são meus dados. Agora sim, pessoal, eu quero a área total. A área total é dada por 2πr vezes o r mais o h. Para quem não lembra da fórmula, deixa eu falar aqui para vocês. Olha, o 2πr vezes r dá 2πr ao quadrado, que é 2 vezes a área do círculo. E o 2πr vezes o h é 2πrh, que é a área lateral. Ou seja, eu tenho a área lateral do cilindro mais 2 vezes a área da base, que é a área total. Ok? Então vamos lá. E de informação, eu tenho o seguinte, eu tenho que o volume é igual a 250 pi centímetros cúbicos, tá? É isso. O volume é 250 pi centímetros cúbicos. Mas como nós podemos calcular o volume de um cilindro, pessoal? O volume do cilindro é dado por área da base, que é π r ao quadrado, vezes altura, né? Isso aqui é o volume do cilindro. Então, o π r ao quadrado vezes h é 250 π, né? Como nós temos aqui uma igualdade em ambos os membros, temos apenas produtos, ou seja, multiplicações, nós podemos aqui cancelar o π com π, né? Ok? Vamos continuar. Continuando, nós temos o seguinte. Nós temos que a altura é o dobro do raio, lembra? Então, r ao quadrado vezes h. A altura é o dobro do raio por o cilindro ser equilátero. Então, aqui é o dobro do raio. Igual a 250. Continuando aqui, temos que 2r ao cubo é igual a 250. Então, r ao cubo é igual a 250 sobre 3 sobre 2, né? Olha aí, o 2 aqui está multiplicando e passa dividindo, tá? Então, r é a raiz cúbica. Deixa eu organizar aqui esta raiz cúbica, tá? É a raiz cúbica de 125. Lembrando que 125 foi a divisão de 250 por 2. Então, r é igual a 5 centímetros, tá? Lembrando que 5 vezes 5 é 25, que vezes 5 é 125. Logo, a raiz cúbica de 125 é igual a 5, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui agora para calcular a área total da superfície. A área total da superfície é dada por 2π vezes o raio é 5, vezes o raio, que é 5, mais h. Lembra que a altura é o dobro do raio? Então é 10 aqui, né? 10. Então teremos que a área total é dada por 10π vezes 15. Então a área total da superfície de um cilindro equilátero é dada por 150 π centímetros quadrados. Estamos falando de área, tá? Então, a área total da superfície de um cilindro que tem volume 250 π centímetros cúbicos é dado por 150 π centímetros quadrados. Ok? Então, relembramos nesta questão que o cilindro equilátero é aquele que a sua altura é igual ao dobro do raio.
ou seja, a sua secção meridiana é um quadrado, tá? E lembramos como calcular a área da superfície total de um cilindro a partir dos dados do seu volume, tá? Então é uma relação entre volume e a área da superfície. Nós utilizamos aqui o dado do volume, encontramos o raio a partir da informação que o cilindro era equilátero e encontrando o raio, sabemos assim a altura do cilindro equilátero, substituímos na área total e encontramos aqui que a área total é 150 π centímetros quadrados. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Um recipiente cilíndrico tem 20 centímetros de altura e diâmetro interno de 10 centímetros. Determine quantos quilogramas de mercúrio são necessários para encher completamente o vaso, sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetros cúbicos e use π aproximadamente 3,14. Tá? Então vamos lá. Muita informação, né? Nós temos aqui que a altura do cilindro é 20 centímetros, que o diâmetro é 10 centímetros, tá? Queremos saber quantos quilogramas de mercúrio, né? Quantos quilogramas de mercúrio são necessários para encher completamente esse vaso, sendo que a densidade do mercúrio, olha aí, nós temos a densidade, né? 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Então vamos lá para os dados, né? Vamos nos acostumar a montar nossos dados. Dados. Por dados, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos que o recipiente é cilíndrico, com altura de 20 centímetros, diâmetro interno de 10 centímetros, o que nos diz que o seu raio interno é de 5 centímetros, né? Lembrando que o raio é a metade do diâmetro, sempre, tá? Eu quero saber quantos quilogramas de mercúrio, né? Então eu quero saber a massa, vou colocar aqui a massa de mercúrio, tá? Só que eu quero saber a massa em quilogramas. Vou colocar aqui em quilogramas. Vou colocar aqui uma interrogaçãozinha para entendermos que nós queremos a massa só que em quilogramas, tá? Sabendo que a densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetros cúbicos. E o π é dado por aproximação 3,14. Isso aí, 3,14. São os dados da questão, tá? Pessoal, este D aqui é o diâmetro, tá? Dá para perceber que o raio aqui é 5 centímetros. E o outro Dzinho aqui que eu coloquei foi a densidade, tá? Acho que dá para distinguir, mas vamos mudar um pouquinho aqui só. Vamos colocar um D minúsculo aqui na densidade e vamos colocar um D maiúsculo aqui no diâmetro, tá? Vou colocar assim, para distinguir. Então, nós queremos saber quantos quilogramas, então nós queremos saber a massa, né? Lembram da fórmula de densidade? Densidade é dado pelo coeficiente, né, entre a massa e o volume, tá? Nós temos uma densidade de 13, vou colocar aqui, tá? 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Vamos deixar assim, por centímetros cúbicos. Igual a massa, essa massa aqui é a massa do mercúrio, tá? Sobre o volume. O volume nós não sabemos ainda, tá? Vou deixar aqui. Porém, pessoal, este volume é o volume do recipiente cilíndrico. Então, vamos aqui à procura do volume do recipiente cilíndrico. O volume é igual à área da base, né? Que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, é a área da base vezes a altura, o volume do cilindro. Então, o volume é dado por π ou raio. O raio é 5, né? Fica 5 ao quadrado. E a altura é 20 centímetros, tudo em centímetros, tá? Então, o volume é dado por
5 ao quadrado é 25. 25 vezes 20 é 500, né? Então fica 500 pi centímetros cúbicos. Professor, por que o senhor não substitui logo o pi por 3,14? Calma, pessoal. Possa ser que em outro momento seja mais fácil substituir, então é bom guardar, né? Então eu irei agora colocar aqui no lugar do volume 500 pi. Observa aqui centímetros cúbicos, tá? Professor, por que o senhor deixou a unidade? Pessoal, eu deixei a unidade para vocês perceberem que este centímetro cúbico do primeiro membro cancela com este centímetro cúbico aqui do segundo, tá? Fazendo agora o produto do meio pelos extremos, nós temos que a massa é igual a 13,6 vezes 500 vezes π gramas, ok? Olha aí o que aconteceu, né? Ficamos com 13,6 vezes 500 π gramas, pessoal. Foi assim que nós ficamos, tá? Então vamos lá. Temos que a massa é igual a. Observe que aqui a massa está em gramas, tá? Gramas aqui. Nós queremos a resposta em quilogramas, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer 13,6 vezes 500. Isso aqui vezes 3,14. Mas antes vamos fazer o seguinte aqui. Vê o que eu irei fazer, pessoal. O 13,6 é um artifício meu, tá? Você poderia fazer e lá no final transferir para quilogramas. Eu irei fazer o seguinte. Eu sei qual é a metade de 13,6, certo? É 6,8. O que eu quero dizer é que 6,8 vezes 2 dá 3,6. Então, eu repetirei aqui o 500 pi, isso aqui gramas, né? É isso? Pronto. Então, observe que o meu 13,6 eu fiz e reescrevi ele como sendo 6,8 vezes 2. Mas por que, professor? Porque eu sei que 2 vezes 500 dá 1000, pessoal. E 1000 vezes gramas é quilogramas. Então, ficaremos com a massa igual a 6,8. Vamos lá. Pi, tá? E o 2 vezes 500 é 1000, e 1000 vezes gramas, aí sim, nós chegamos a quilogramas, tá? É isso. Que massa, hein? Então vamos lá. Vou fazer agora o 6,8 vezes o 3,14. A massa é igual a 6,8 vezes 3,14. Isso aqui, nós sabemos que a resposta está em quilogramas, tá? Quilogramas. Quilogramas. Agora vamos multiplicar, né? Vamos lá, multiplicar 3,14 vezes 6,8. Multiplicação chata, né? Mas vocês irão fazer aí, né? Na prova eu irei fazer aqui também. 8 vezes 4 é 32. 8 vezes 1 é 8. Mais 3, 11. Vem um para cá, né? 8 vezes 3 é 24, com 1, 25. 6 vezes 4 é 24. Vou apagar aqui, né? Para não confundir esse 3 e já colocar um 2 aqui. Do 24. 6 vezes 1 é 6, com 2, 8. E 6 vezes 3, 18. Sim. Então teremos 2. Lembrando que é uma adição aqui, tá? 5. 8 mais 5 é 13. 8 mais 3 é 11. E 1 mais 1 é 2.
Observe que nós temos aqui a vírgula com duas casinhas aqui e mais uma aqui, né? Então são três. Uma, duas, três. Então teremos por resposta que a massa em quilogramas de mercúrio é dado por 21,352 quilogramas, tá? Isso aqui, pessoal, lembre-se que isto aqui é a massa em quilogramas de mercúrio necessária para encher completamente o vaso, tá? É isso. Encontramos aqui uma massa de 21,352 quilogramas. Vamos para a próxima questão. Exercício 4. Qual é o volume do sólido obtido ao girarmos o retângulo ABCD em torno do eixo Y? Observe que nós queremos pegar o triângulo. Vamos lá. Queremos pegar o triângulo ABCD e girarmos, né? Rotacionar em torno do eixo Y aqui. Para você entender melhor, nós queremos fazer isso aqui, ó, rotacionar em torno do eixo Y. Para isto, eu já dei a dica para vocês em sala de aula. Você precisa, para entender melhor, você pega, projeta aqui o simétrico, tá, em relação ao eixo de rotação. E observa que nós teremos aqui um cilindro aqui, ao meio, né? E um cilindro maior aqui, né? Sacaram aí a rotação? Acho que deu para entender, né? A rotação aqui ficou legal. Então, nós queremos saber qual é o volume do sólido obtido ao girarmos em torno do eixo Y o retângulo ABCD. Então, nós encontramos aqui um cilindro grande e um vazio aqui no meio, né? Então, teremos que o volume do sólido, colocar aqui o volume do sólido, é dado pelo volume de um cilindro maior, tá? Do cilindro maior, menos o volume de um cilindro menor. Ok? Lembrando que o maior é o que está de azul, tirando do meio aqui, né? O cilindro menor, tá? Que está de vermelho. Então, o volume do sólido é dado por... Qual o volume de um cilindro, pessoal? Do cilindro maior seria π R maior aqui ao quadrado, vezes a altura, né? Fazer assim. Menos o volume do cilindro menor, que é π Rzinho ao quadrado, vezes a altura, tá? No caso, eles terão a mesma altura, então já colocarei aqui que será a altura do maior também, tá? Observe, pessoal, que o cilindro menor aqui de vermelho tem a mesma altura do cilindro maior, né? Que é o segmento BC, a medida do segmento BC ou do segmento AD aqui, né? Então vamos lá. Teremos que o volume do sólido é dado por π vezes o raio do maior. Observe, pessoal, que o raio do maior é 7, tá? Então fica 7 ao quadrado. Vezes a altura. Observe aqui de 2 para 4 aqui. A altura é 2, né? Então aqui a altura é 2. Menos π vezes o raio do menor. Observe que o raio do menor é 3 ao quadrado. Vezes a altura, que também é 2, né? Que é a mesma altura do cilindro maior, tá? Quando eu falo maior, é o cilindro mais largo, tá? Então, teremos que o volume do sólido é igual a... Olha, 7 ao quadrado é 49. 49 vezes 2... Olha, 49 vezes 2 é 98. Vezes π, 98 π. Menos. Então, vamos lá. Π vezes 3 ao quadrado vezes 2, tá? 3 ao quadrado é 9, vezes 2 é 18. E 18 vezes π é 18 π. Logo, o volume do sólido resultante da rotação do retângulo ABCD em torno do eixo Y é dado por 80 π. Ok?
Observe que não diz que devemos multiplicar π por 3,14 ou por 3,1 ou até mesmo por 3, tá? Geralmente utilizamos a aproximação 3,14, ok? Como não foi pedido, então eu deixarei 80π mesmo, tá? E colocarei aqui o ponto V, porque nós não sabemos se está em centímetros, decímetros ou metros, tá? As medidas ali, né? Do BC, do AB, do raio, nós não sabemos se está em centímetros, decímetros, metros, tá? Então, o volume nós não saberemos se estará em metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos. Então, eu colocarei que o volume do sólido é igual a 80π unidades de volume, ok? É isso aí, pessoal. Encerramos assim a nossa revisão sobre cilindros, tá? Espero que você tenha compreendido cada resolução e relembrado como calcular a área total de um cilindro, a área lateral, a área da base, como rotacionar um cilindro e observar como calcular o seu volume. E até nós fizemos também uma relação de densidade aqui, né? Então, lembramos também o que é um cilindro equilátero, relembrando assim que a secção meridiana é formada por um quadrado. Então, acredito que foi uma boa revisão. Espero que tenham curtido, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e indicar para os seus amigos. Um abraço e até a próxima. Valeu!